Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 6 de junho de 2018. O que os historiadores dizem sobre a real aparência de Jesus? Foram séculos e séculos de eurocentrismo tanto na arte quanto na religião para que se sedimentasse a imagem mais conhecida de Jesus Cristo, um homem branco, barbudo, de longos cabelos castanhos claros e olhos azuis. Apesar de ser um retrato já conhecido pela maior parte dos cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo, trata-se de uma construção que pouco deve ter tido a ver com a realidade. O Jesus histórico, apontam especialistas, muito provavelmente era moreno, baixinho e mantinha os cabelos aparados, como os outros judeus de sua época. A dificuldade para se saber como era a aparência de Jesus vem da própria base do cristianismo, a Bíblia, conjunto de livros sagrados cujo Novo Testamento narra a vida de Jesus e os primeiros desdobramentos de sua doutrina não faz qualquer menção que indique como era sua aparência. Nos evangelhos ele não é descrito fisicamente. Nem se era alto ou baixo, bem apessoado ou forte. A única coisa que se diz é sua idade aproximada, cerca de 30 anos, comenta a historiadora neozelandesa Joanne E. Taylor, autora do recém-lançado livro What Did Jesus Look Like?, professora do Departamento de Teologia e Estudos Religiosos do King's College de Londres. Essa ausência de dados é muito significativa. Parece indicar que os primeiros seguidores de Jesus não se preocupavam com tal informação. Que para eles era mais importante registrar as ideias e os papos desse cara do que dizer como ele era fisicamente, afirma o historiador André Leonardo Chevitarese, professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro FRJ e autor do livro Jesus Histórico, uma brevíssima introdução. Em 2001, para um documentário produzido pela BBC, o especialista forense em reconstruções faciais britânico Richard Nave utilizou conhecimentos científicos para chegar a uma imagem que pode ser considerada próxima da realidade. A partir de 3 crânios do século I, de antigos habitantes da mesma região onde Jesus teria vivido, ele e sua equipe recriaram, utilizando modelagem 3D, como seria um rosto típico que pode muito bem ter sido de Jesus. Esqueletos de judeus dessa época mostram que a altura média era de 1,60 metros e que a grande maioria deles pesava pouco mais de 50 quilos. A cor da pele é uma estimativa. Taylor chegou a conclusões semelhantes sobre a fisionomia de Jesus. Os judeus da época eram biologicamente semelhantes aos judeus iraquianos de hoje em dia. Assim, acredito que ele tinha cabelos de castanho escuros a pretos, olhos castanhos, pele morena. Um homem típico do Oriente Médio, afirma. Certamente ele era moreno, considerando a tez de pessoas daquela região e, principalmente, analisando a fisionomia de homens do deserto, gente que vive sob o sol intenso, comenta o designer gráfico brasileiro Cícero Moraes, especialista em reconstituição facial forense com trabalhos realizados para universidades estrangeiras. Ele já fez reconstituição facial de 11 santos católicos e criou uma imagem científica de Jesus Cristo a pedido da reportagem. O melhor caminho para imaginar a face de Jesus seria olhar para algum beduíno daquelas terras desérticas, andarilho nômade daquelas terras castigadas pelo sol inclemente, diz o teólogo Pedro Lima Vasconcelos, professor da Universidade Federal de Alagoas e autor do livro Código da Vinci e o Cristianismo dos Primeiros Séculos. Outra questão interessante é a cabeleira. Na Epístola aos Coríntios, Paulo escreve que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido. O que indica que o próprio Jesus não tivesse tido madeixas longas, como costuma ser retratado. Para o mundo romano, a aparência aceitável para um homem eram barbas feitas e cabelos curtos. Um filósofo da antiguidade provavelmente tinha cabelo curto e, talvez, deixasse a barba por fazer, afirma a historiadora Joanne E.
Taylor. Chevitarese diz que as primeiras iconografias conhecidas de Jesus, que datam do século III, traziam-no como um jovem imberbe de cabelos curtos. Era muito mais a representação de um jovem filósofo, um professor, do que um deus barbudo, pontua ele. No centro da iconografia paleocristã, Cristo aparece sob diversas angulações com o rosto barbado, como um filósofo ou mestre, ou imberbe, com o rosto apolíneo, com o pálio ou a túnica, com o semblante do Deus Sol ou de humilde pastor, contextualiza a pesquisadora Wilma Steagal de Tommaso, professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do Museu de Arte Sacra de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião. Imagens. Joanne acredita que as imagens que se consolidaram ao longo do século sempre procuraram retratar o Cristo, ou seja, a figura divina, de Filho de Deus e não o Jesus humano. E esse é um assunto que sempre me fascinou. Eu queria ver Jesus claramente, diz. A representação de Jesus barbudo e cabeludo surgiu na Idade Média, durante o auge do Império Bizantino. Como lembra o professor Chevitarese, eles começaram a retratar a figura de Cristo como um ser invencível, semelhante fisicamente aos reis e imperadores da época. Ao longo da história, as representações artísticas de Jesus e de sua face raras vezes se preocuparam em apresentar o ser humano concreto que habitou a Palestina no início da era cristã, diz o sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, coordenador do Núcleo Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC-SP. Nas igrejas católicas do Oriente, o ícone de Cristo deve seguir uma série de regras para que a imagem transmita essa outra percepção da realidade de Cristo. Por exemplo, a testa é alta, com rugas que normalmente se agrupam entre os olhos, sugerindo a sabedoria e a capacidade de ver além do mundo material. Nas cenas com várias pessoas ele é sempre representado maior, indicando sua ascendência sobre o ser humano normal, e na cruz é representado vivo e na glória, indicando, desde aí, a sua ressurreição. Como a Igreja Ocidental não criou tais normas, os artistas que representaram Cristo ao longo dos séculos criaram-no a seu modo. Pode ser uma figura doce ou até fofa em muitas imagens barrocas ou um Cristo sofrido e martirizado como nas obras de Caravaggio ou Goya, pontua Ribeiro Neto. O problema da representação fiel ao personagem histórico é uma questão do nosso tempo. Quando a reflexão crítica mostrou as formas de dominação cultural associadas às representações artísticas, prossegue o sociólogo. Nesse sentido, o problema não é termos um Cristo loiro de olhos azuis. É termos fiéis negros ou mulatos, com feições caboclas, imaginando que a divindade deve se apresentar com feições europeias porque essas representam aqueles que estão por cima na escala social. Essa distância entre o Jesus europeu e os novos fiéis de países distantes foi reduzida na busca por uma representação bem mais aproximada, um Jesus étnico, segundo o historiador Chevitarese. Retratos de Jesus em Macau, antiga colônia portuguesa na China, mostram-no de olhos puxados, com a forma de se vestir própria de um chinês. Na Etiópia, há registros de um Jesus com feições negras. No Brasil, o Jesus europeu convive hoje com imagens de um Cristo mais próximo dos fiéis, como nas obras de Cláudio Pastro 1948-2016, considerado o artista sacro mais importante do país desde Aleijadinho. Responsável por painéis, vitrais e pinturas do interior do Santuário Nacional de Aparecida, Pastro sempre pintou Cristo com rostos populares brasileiros. Para quem acredita nas mensagens de Jesus, entretanto, suas feições reais pouco importam. Nunca me ocupei diretamente da aparência física de Jesus.
Na verdade, a fisionomia física de Jesus não tem tanta importância quanto o ar que transfigurava de seu olhar e gestos, irradiando a misericórdia de Deus, face humana do Espírito que o habitava em plenitude. Fisionomia bem conhecida do coração dos que nele creem, diz o teólogo Francisco Catão, autor do livro Catecismo e Catequese, entre outros. Hermínio de Miranda, em seu livro Cristianismo Mensagem Esquecida, afirma que os evangelhos, considerados como verdadeiras fontes históricas, tornam impossível uma visão histórica da vida de Jesus. Das fantasias, das ficções e das deformações que nos foram impingidas pelos que se dedicaram, no passado, à inglória tarefa de utilizarem-se do Cristo como a peça importante no tabuleiro de suas paixões, no qual disputam as maiores fatias de poder transitório, surgiu a representação gráfica do Cristo que vemos estampada por aí, carregada da influência dessa ideia clássica do renascentismo. Realmente, os evangelhos são documentos essencialmente apologéticos e não relatos biográficos, no sentido moderno. Os evangelistas não são historiadores ou biógrafos, são pregadores de uma nova filosofia religiosa para a qual buscam convencer os adeptos em potencial. Isso não quer dizer, porém, que a história esteja autorizada a rejeitar esses escritos, em bloco, como se fossem relatos fantasistas, pura ficção, mesmo porque a temática dos evangelhos, ainda que imperfeitos, retocados e acomodados, gravita em torno da figura e dos ensinamentos de uma personalidade inquestionavelmente histórica. E mais, essa personalidade, com a sua breve presença temporal, mudou para sempre o curso da história, dividindo-a em duas porções cronológicas e deixando com a humanidade uma herança importantíssima que até hoje não foi corretamente avaliada, compreendida e posta em prática. Segue Hermínio de Miranda: o que se conhece de Jesus é pouco e pode ser assim resumido. Jesus era judeu, da casa de Davi, nasceu de mulher, teve irmãos, um dos quais, de nome Tiago, não confundir com o filho de Alfeu, irmão de João, o futuro evangelista, teve destacada posição na comunidade eclesia nascente de Jerusalém. Paulo informa, ainda, que ele vivia sob a lei, ou seja, era judeu ortodoxo e pregava apenas ao povo de Israel. Que foi um ser sem pecado e revelou-se obediente servo de Deus, a ponto de aceitar a morte na cruz. Que escolheu seus 12 apóstolos, instituiu a Eucaristia na noite em que foi traído e depois insultado e crucificado por causa da malícia dos judeus. Continua Hermínio de Miranda: a historicidade de Jesus acha-se hoje irreversivelmente estabelecida e consolidada. A despeito da exígua informação documental existente, não há dúvida de que ele foi uma personalidade real que viveu em contexto conhecido de tempo, espaço e condições históricas, geográficas, sociais, humanas, enfim. Não é um mito, como alguns desejaram, sem êxito, demonstrar. Existiu, de fato. Há objeções muito sérias à informação de que Jesus tenha nascido em Belém. Ao que tudo indica, nasceu em Nazaré, ou, pelo menos, nas suas imediações, na Galileia, e não na Judeia, onde fica Belém. As genealogias preparadas para convencer ao leitor da ascendência davídica de Jesus são conflitantes e irreconciliáveis. Além do mais, chocam-se frontalmente com o conceito do nascimento virginal, também interpretado como condição messiânica. Se José não é o pai de Jesus, para que traçar-lhe a genealogia? A ideia da concepção e do nascimento virginais são acomodações posteriores e foram incompetentemente introduzidas no texto, forçando-o a dizer, em alguns versículos, o que outros contradizem, explícita e implicitamente.
A anunciação pode ter ocorrido, em face fenômenos semelhantes em todos os tempos, remotos e modernos, dos quais Antigo e Novo Testamentos dão testemunho, mas se torna inexplicável ante o procedimento da família de Jesus, durante a sua vida. São inquestionáveis e bem documentadas as evidências textuais de que Jesus tenha sido filho de José e Maria e de que teve irmãos de sangue, sendo ele, provavelmente, o mais velho primogênito. No estrito sentido judaico, é evidente que Jesus não preenche as condições previstas para o esperado Messias, sempre caracterizado como um líder belicoso e carismático, com função claramente político-militar. Para os gentios, o conceito judaico não fazia sentido e não oferecia o menor apelo. E certo, contudo, que no âmbito meramente semântico da palavra Messias enviado, Jesus é, em verdade, um Messias, ou seja, um enviado, um emissário de elevadíssima condição, formulador de uma mensagem libertadora, no sentido espiritual. Não há dúvida de que Jesus jamais pretendeu passar por Deus. Nem seus seguidores imediatos apóstolos, discípulos e pregadores da primeira hora, como Paulo admitiram ou, sequer, cogitaram dessa possibilidade. Em seu livro Hermínio de Miranda aborda também o problema da ressurreição, que em O Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec esclarece, não apenas é espinhoso, mas insolúvel, no embate ideológico entre a teologia dogmática e as correntes materialistas do pensamento universal, pois a solução não está em nenhuma das duas alternativas. É que para fazer calar o questionamento materialista a teologia teria de abrir mão de posições milenares que a Igreja não quer e não pode abandonar sem renunciar a quase tudo, quanto ela é e significa. O grande problema, a meu ver, não é tanto da ressurreição, como propõe Gebert, mas o da divindade de Jesus, para o qual a única resposta da Igreja terá que ser, forçosamente, a do recuo, pois não há opções válidas e aceitáveis, como as há para o da ressurreição, mesmo com perda de prestígio. Alguns teólogos mais lúcidos e corajosos começam não apenas a entender isso, mas a ter a coragem de proclamá-lo, como Hans Kung, que assim se expressa esmo hoje, que ele foi total e inteiramente homem com todas as consequências que isto acarreta: predisposição ao sofrimento, ao temor, à solidão, à insegurança, às tentações, às dúvidas, possibilidade de erro. Devo dizer que não concordo, neste passo, com todo o pensamento do eminente teólogo católico e ainda teremos de falar sobre ele. No meu entender, ele recai no extremo oposto, exagerando as condições humanas que atribui a Jesus. E preciso, contudo, considerar que, sem ser Deus, como querem tantos, Jesus é um ser de elevadíssima posição evolutiva, nada sujeito às fraquezas que o autor assinala, próprias e incontradiças na criatura infinitamente menos evoluída. O que pretendo destacar é que, considerando Jesus, total e inteiramente humano, Kung deixa claro que não vê nele espaço para ser também Deus. E preciso lembrar-se que Kung não tem apoio da Igreja para essas e outras revolucionárias afirmativas, pelo contrário, foram-lhe cassadas certas prerrogativas, embora não sumariamente declarado herético. Ele propõe ir abandonando, aos poucos, a sua própria sorte, a tormentosa questão da divindade de Jesus. Sabe-se, por outro lado, que não é ele voz solitária, sendo apenas dos primeiros que assumem, declaradamente, tal posição, com todos os riscos que isto possa acarretar ao seu status eclesiástico. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.